Fala galera do Mundo Cripto e do Manual do Cripto. É uma satisfação estar aqui com vocês em 2021, gravando mais um vídeo, e eu vou demonstrar para vocês nesse vídeo como que eu faço para transferir o Bitcoin que se encontra na corretora brasileira, na Bitcoin Trade, e eu quero transferir esse ativo digital para uma carteira, uma wallet. Essa carteira que vai ficar guardada no notebook, ou num PC, ou no meu celular. Tá? Então eu vou demonstrar para vocês aqui. Vocês sabem que no Brasil nós temos várias corretoras nacionais, como é o caso do Mercado Bitcoin, Bitcoin Trade, Coinnest, Foxbit, entre outras. E existem muitas empresas no Brasil que estão tentando trabalhar como corretoras, mas na verdade elas acabam dando golpe. Então no nosso país nós temos muito problema, como é o caso da Atlas Quantum. A Atlas Quantum, muita gente criou conta nela e perdeu dinheiro. O site Negocie Coins, o CoinX, todos esses sites trabalhavam com criptomoedas e ao longo dos anos eles foram dando golpes e depois de um certo tempo eles foram plotados, né, foram descobertos e saíram do ar. Então hoje a gente fica nessa desconfiança às vezes em colocar dinheiro em uma corretora, tá? Porque o projeto do Bitcoin inicialmente é que você seja o seu banco, que você transfira o seu Bitcoin para quem você deseja. Tá? Sendo assim, nessa aula eu vou estar demonstrando para vocês a carteira Coinome, do site da Coinome, que é essa que vocês estão vendo em tela. Tá? Então, essa carteira é interessante porque ela é muito utilizada mundialmente, ela tem referência. Então, vocês podem ver aqui na minha tela principal aqui, que eu estou clicado aqui no lado esquerdo em Wallet, tá? A Wallet vai mostrar as minhas moedas que eu tenho aqui, Monero, Ripple, Tron, Ethereum, Litecoin. A primeira de todas é o Bitcoin, né, que está aqui acima. Aqui em Overview eu tenho uma visão geral das criptomoedas que estão na carteira, tá? E eu posso adicionar aqui embaixo outras coins, outras moedas ou outros tokens, além do menu esquerdo aqui que me permite fazer uma série de configurações aqui sobre restaurar uma carteira, sincronizar e até mesmo excluir uma carteira. Aqui nós temos essa opção Show Recover Phrase, que é para eu poder recuperar as palavras frases, né, que compõem a forma de eu recuperar minha carteira. Tá? Então, retornando aqui, a interface é muito bonita do aplicativo, né? Se você clicar aqui abaixo ele fica branco. Se eu clicar de novo, ele fica negro. Tá? Então você tem essa opção de uma interface mais limpa. Tá, pessoal? Então qual é a ideia dessa wallet aqui, ó, Coinome Wallet? É que você vai ser o seu banco. Você vai armazenar as suas criptomoedas na sua própria carteira. E a responsabilidade passa a ser sua. E você não corre o risco de ter o seu Bitcoin numa corretora nacional, como qualquer uma das que eu havia dito antes. Ou seja, se acontecer algum roubo numa mercado Bitcoin ou em outra dessas, fica difícil para você reaver o seu Bitcoin depois, até porque a legislação brasileira ainda está caminhando, então ainda a gente não existe a CVM para garantir, para ser o fundo garantidor de crédito, até 250 mil, por exemplo, para poder garantir em caso de perda. Então ainda é incipiente a legislação, tá? Então retornando aqui, essa carteira é muito interessante, vou voltar para o Wallet aqui no lado esquerdo. Aqui vocês podem ver acima que eu estou com o Bitcoin, tá? Eu vou ter a opção de receber ou enviar para alguém. Então, se caso você tenha vendido pelo Mercado Livre ou por algum parente, você quer enviar, você clica em Send, de enviar. Cola o endereço da pessoa aqui e a quantidade que você quer enviar e clica em Send. Quando você tentar enviar aqui em Send, ele vai pedir uma autenticação, ou vai ser alguma confirmação por e-mail, vai depender da época que você está assistindo esse vídeo, ou vai ser um sistema de token, ou um e-mail, ou um SMS, depende do momento, ou da evolução da carteira. E se você quiser receber Bitcoin ou qualquer outro ativo na sua carteira Coinome, você clica aqui em Receive. Aqui em Receive eu estou informando o quê? Qual é o meu endereço público aqui, ó, como se fosse a minha conta corrente. Então com esse endereço aqui abaixo, se eu copiar ele, eu posso mandar esse endereço para uma pessoa e essa pessoa vai transferir o Bitcoin para essa carteira. Lembrando que tem 3 padrões aqui, ó, de compatibilidade e o Legacy, que é o padrão antigo, tá? Ele sempre começa com o número 1 ou com o número 3.
E o padrão default não, ele pode ter letras. Então, se você estiver enviando de outro lugar para cá, você usa o modo de compatibilidade que na maioria dos casos ele funciona, tá? Ou preferencialmente também o modo legacy. Tá, ok? Então, com base nesse endereço aqui, eu vou receber o ativo digital que vai ficar aqui na minha carteira, tá? E se o computador quebrar, se o celular sumir, como é que eu faço? Essa carteira aqui, ela possui 12 palavras ou 24. Essas palavras eu posso restaurar em qualquer celular ou em qualquer computador. Eu instalo a carteira e vou lá na opção de restauração, ele vai pedir digite as 12 palavras que equivalem à chave privada. Uma vez você digitado essas palavras ou essas chaves privadas, que você está garantindo que você é o dono dessa criptomoeda, sendo assim, a carteira vai sincronizar com a blockchain, seja a blockchain do Ethereum, seja a blockchain do Bitcoin, da Tron, da Cardano, não importa. Ele vai sincronizar e vai trazer o saldo para você. Então, o que garante a posse do ativo é você possuir a chave privada, que nesse caso seriam as 12 palavras, tá ok? Então aqui eu vou mostrar para vocês. Quando eu cliquei aqui em Receiver, ele mostrou esses endereços. O que eu fiz para deixar no meu controle aqui? Eu copiei aqui os endereços e vou fazer uma transição aqui e colei aqui, ó, como vocês podem ver, aqui na minha carteira, aqui nesse documento, para eu deixar salvo e eu posso imprimir. Ou seja, eu tenho 3 endereços de transferência, tá? E onde está a minha chave privada? Minha chave privada são as 12 palavras que servem para eu restaurar a minha carteira. E essas chaves ficam guardadas num cofre ou numa pasta impressa num lugar que eu tenho acesso, tá? Além dessa opção da chave privada, muitas vezes você pode criar uma senha também. Uma senha de 8 ou 12 caracteres. Aqui no Coinome, aqui na carteira, vai ter essa opção para você configurar essa senha, para ajudar na segurança da sua criptomoeda. Aqui em Wallet, por exemplo, no menu superior aqui, ó, à direita, no alto, pessoal, eu estou com 2 monitores, então às vezes eu olho para a esquerda, tá? Aqui no menu superior eu tenho detalhes da minha conta. Se eu clicar aqui em detalhes, ó, eu tenho detalhes da conta, tem outras informações aqui, ó, tá? Sobre atualizar a carteira para ver se está chegando algum saldo. Então, você tem essa série de possibilidades na sua carteira, tá ok? Então, lembrando, ela está no meu notebook, mas eu posso ter o mesmo programa no meu celular tendo o mesmo saldo, tá ok? Então, como eu mostrei para vocês aqui, eu guardei aqui só para ficar mais fácil. Aqui tem um link aqui que vocês podem ver aqui, o coinome.com, que é o site da empresa responsável, tá? Vou acessar ele aqui. Vocês podem ver aí pela URL, tá? Pela URL vocês podem ver que existe carteira para Android, para iOS, para desktop aqui, está bem definido aqui abaixo. Vocês podem acessar o site e buscar informação sobre a Coinome, é uma empresa já, um nível de maturidade já alto, tá ok? Então tem carteira até para Linux aqui, então é muito interessante. Eu tenho a mesma carteira em vários sistemas, tá? Mas não é necessária. Você tendo no seu notebook com Windows ou no seu celular, você já consegue guardar os seus criptoativos. Tá ok, pessoal? Então o projeto você pode estar sempre acompanhando aqui pelo site coinome.com, usar essa carteira, que ela é muito interessante para quem já está estudando um pouco, tá? Outra situação aqui seria agora mostrar para vocês dentro do Bitcoin Trade, tá? Eu vou mostrar aqui no Bitcoin Trade. Vocês podem ver que eu já estou logado aqui no Bitcoin Trade, meu nome está aqui acima. Eu tenho criptoativos aqui, tá? Ativos digitais, seja Bitcoin ou Ethereum ou qualquer outro que seja negociado nessa plataforma. Vocês podem ver aqui hoje, 2 de janeiro de 2021, né, o Bitcoin é 168 mil reais. Então, qual é a ideia aqui? Eu estou movimentando dentro de uma corretora, como se eu estivesse na XP Investimento, ou na Rico, ou sei lá, na Modal, ou qualquer uma dessas corretoras aí, tá? A Clear, como se você estivesse lá dentro fazendo operações, eu estou aqui dentro da minha corretora negociando, tá? Então aqui eu tenho uma quantidade de Bitcoin aqui, então eu vou vir aqui em operações, transferência de moeda, tá? Ou seja, nesse momento, de dentro da minha corretora,
eu vou transferir o Bitcoin para a minha carteira, para a minha wallet, porque a minha wallet ela fica sob a minha total responsabilidade. A segurança é toda minha. Essa corretora aqui, a Bitcoin Trade, se acontecer alguma coisa, alguma invasão contra os servidores dela, um hack invadir, tem um ataque cibernético, o que vai acontecer? O meu recurso, meu ativo que está armazenado lá, ele pode ser comprometido. O que é muito difícil para uma corretora com o know-how dessas aqui, Bitcoin Trade ou mercado Bitcoin. Mas pode acontecer. Tá? Assim como pode acontecer a pessoa invadir a sua conta da XP Investimento. Ela pode invadir a minha conta aqui e tentar transferir esse dinheiro. Lembrando que existe uma série de proteções aqui, como o 2FA, o Two Factor Authenticator, que é um processo de segurança. Você tem que ter o aplicativo Google Authenticator ou o aplicativo Alt, que vai dar mais segurança para a operação de transferência. Você vai ter um e-mail associado à sua conta aqui na corretora, você tem a sua senha. Então são várias etapas de segurança para você garantir que o seu ativo está protegido. Tá? Então não é uma operação simples, tão simplória assim, que você não precisa se preocupar, não. Requer atenção, requer cuidado. A gente está falando de um ativo com alto poder de valorização agora em 2021. Em novembro de 20 o Bitcoin estava 80 mil. Hoje, em janeiro, um mês e meio depois, já está em 150. Praticamente dobrou de valor. Tá? Então, voltando aqui, vamos fazer a transferência. Eu estou aqui na Bitcoin Trade. Aqui tem a opção de transferir moedas. Eu vou transferir. Aí me abre essa tela aqui, essa modal, eu escolho qual é a moeda, que é o Bitcoin que eu vou transferir. Qual é a carteira de destino? Para onde que eu quero? É para algum amigo meu? É para alguém que está na Rússia, na China, no Japão, na África do Sul? Pode ser para qualquer lugar, tá ok? Então aqui, qual é a carteira de destino? Qual é o endereço público de Bitcoin da pessoa que eu vou enviar? No caso, eu já tenho cadastrado aqui, ó, eu cadastrei esse endereço. Vocês podem ver aqui abaixo, eu dei um apelido para ele, Coinome, e aqui está o endereço de Bitcoin. Então, quando eu escolho aqui Coinome, eu estou escolhendo para onde eu quero enviar esse dinheiro, como se fosse a conta corrente de uma pessoa que eu estou mandando. Então, ok? Aqui, qual a quantidade que eu vó enviar? Eu posso botar aqui 0,05. Tá? Aqui abaixo, vocês podem ver que tem taxa dos mineradores. As taxas estão bem altas, né? Então, se a gente multiplicar hoje esse valor aqui, dá um valor até considerado. Enquanto isso, eu vou pegar no meu celular aqui e vou calcular aqui o valor da taxa que vai ser cobrada pelos mineradores. 0,001. Então, se eu pegar 0,001 vezes 168 mil, dá R$168 para fazer essa operação. Então isso aqui já não vale a pena eu fazer uma transferência dessa, tá? Porque a taxa de transferência hoje, início de janeiro de 2021, está muito alta porque o valor do Bitcoin aumentou muito e toda transação tem que ser verificada pelos mineradores. Então há um custo de processamento para que essa transação seja validada. Sendo assim, o valor é muito alto. No momento, futuramente, esses valores vão ser cada vez menores para você transferir o Bitcoin de um lugar para o outro. Tá? Então nós estamos numa situação atípica, onde o ativo digital cresceu muito nos últimos 30 dias, devido a investimentos institucionais, devido a notícias como o fato do PayPal estar abrindo uma corretora para negociar criptomoeda, pelo fato de outras instituições americanas estarem colocando parte dos seus portfólios em criptomoedas. Então nós vivemos um momento de muita agitação no mercado financeiro relativo a criptomoedas. Tá? Então aqui eu colocaria aqui a quantidade que eu gostaria de enviar. Lembrando, se eu estou colocando 0,005, eu vou pagar uma taxa de 0,001. Então a taxa é muito alta para o valor que eu iria transferir. Por exemplo, 0,005 daria mais ou menos, vamos dizer assim, R$1.000. Eu iria pagar 200 para fazer essa transferência. Então está muito alta a taxa. Então nesse exato momento que eu estou preenchendo o valor, eu clicaria em continuar, tá? E aí o sistema vai me pedir uma série de confirmações. No meu caso, a minha conta é protegida pelo 2FA, pelo Two Factor Authenticator, que a gente fala, né? 2FA. Então é o aplicativo que eu tenho no celular que gera 4 números. Esses 4 números eu colocaria aqui na tela, que seria a tela posterior a essa tela que eu estou agora. Ou
a plataforma do Bitcoin Trade pode mandar um e-mail para o meu Gmail ou para o meu Hotmail, ou seja lá qual é o meu endereço de e-mail que está cadastrado, para eu confirmar essa transação. Ou seja, é mais uma camada de segurança. Além de eu ter a senha, eu ainda tenho que, em alguns casos, confirmar o e-mail para garantir que a operação está autorizada, para garantir que ninguém invadiu minha conta, que eu estou ciente que eu estou transferindo uma parte desse criptomoeda do mercado do Bitcoin Trade para a minha carteira na Coinome. Tá? Então, nesse exato momento, quando eu clicasse em continuar aqui, se vocês verem aqui, ó, eu tenho que escolher o campo, tá? E aqui abaixo vocês podem ver o tanto que vai ser líquido, descontando a taxa, qual o valor que ia cair na minha carteira. Então, quando eu clicasse em continuar, ele ia me pedir o usuário, a autenticação para garantir essa operação. Aí, uma vez esse processo, eu vou cancelar aqui, essa transação ia constar igual essa que vocês estão vendo aqui, que eu fiz aqui, por exemplo, em 2018. Nós estamos em 2021, eu fiz essa transferência aqui ó, em 2018, vocês podem ver aqui a quantidade que eu fiz a transferência, 0,2 bitcoins. Então aqui, ó, se eu clicar no hash da transação, eu vou ser direcionado para uma tela que me mostra a informação na época em que ela foi feita, 2 de junho de 2019, quando foi confirmado. Então, o fato dessa informação estar registrada aqui significa que essa operação está na blockchain. Ou seja, uma operação de praticamente um ano, mais de um ano, ela está registrada na blockchain, para termos de auditoria, para termos de controle, para mostrar que o sistema ele é consistente. Tá? Então, a operação ia ficar listada aqui e, uma vez que os mineradores realizassem a mineração da transação para garantir que ela é válida, o saldo ia aparecer aqui na minha carteira. Tá? Então, nesse caso nosso aqui não vai aparecer, por quê? Porque como vocês podem ver, eu cliquei em Receive, copiei o meu endereço aqui, Leguês, copiei ele, fui lá no Bitcoin Trade e mandei enviar para cá. Só que não vai aparecer o quê? Porque eu não confirmei, porque hoje o rate está muito alto, então o valor da taxa está muito alto devido a essas questões que eu falei com vocês. Mas basicamente o processo de transferência é esse. Você entra na sua corretora e transfere para a sua carteira. E lembrando, a sua carteira tem a chave pública e a privada. No meu caso, a privada, elas são 12 palavras que eu tenho que deixar guardada para caso suma o notebook, suma o celular, quebre, dê algum problema, eu consigo restaurar o meu saldo com as 12 palavras que eu tenho guardada. Tá? Então, no pior caso, o notebook queimou, eu pego essas 12 palavras, vou em qualquer computador, baixo a carteira e vou lá na opção de sincronizar ou restaurar. E digito as palavras, que são a minha chave privada, e restauro o meu saldo. Então esse vídeo eu queria compartilhar com vocês aí, que teve algumas pessoas que colocaram no comentário pedindo para eu poder explicar essa parte, tá? Então um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal.